conversar então com a advogada Caroline Sigolini. Ela vai falar sobre o aumento da emissão de testamento nos cartórios em tempos de pandemia pelo novo coronavírus. Caroline e Jeremias Gomes, muito obrigado pela sua presença. Olá, Jeremias. Boa tarde. É um prazer estar aqui com você novamente. Caroline, pois não. Desculpa. A gente, essa questão do testamento, eu tenho aqui um texto que me passaram que desde o início da pandemia os cartórios apresentaram um aumento em busca por elaboração de testamento. No caso do Paraná, chegou a 70%. Nos demais estados, a média ficou em torno de 40%, né? O perfil dos que procuraram esse serviço chamou a atenção, não foram só idosos ou pessoas com doenças pré-existentes que procuraram os cartórios. Então, você tem acompanhado, realmente tem aumentado o número de pessoas que têm procurado fazer os seus testamentos? Sim, e realmente os dados que o estado do Paraná apresentou em 70% o aumento na procura desse serviço é bastante relevante, especialmente porque o brasileiro ele não tem a cultura de fazer testamento. No estado de São Paulo não temos dados ainda oficiais, mas sim a procura aumentou, as pessoas têm procurado entender melhor o que é o testamento, qual a finalidade do testamento, o que você pode deixar através de um testamento, e isso é muito significativo, porque a pandemia do coronavírus trouxe a questão da finitude cada vez mais próxima. A gente tem visto que, infelizmente, o número de mortes é bastante alto e as pessoas têm se preocupado bastante com o seu patrimônio em virtude disso. Você pode conceituar para a gente o que é o testamento? Claro, em uma definição bastante simples, o testamento nada mais é do que um documento expresso, formal, através do qual você manifesta a sua vontade para que faça efeitos depois da sua morte. Certo. Quando a gente pensa em testamento, né, doutora, a gente pensa normalmente, né, não sei se todo mundo, mas pelo menos boa parte das pessoas já associam um testamento com uma pessoa que tem muitos bens, né? Quer dizer, isso é um mito? É necessário ter muitos bens para fazer o registro de um testamento ou não necessariamente? Não necessariamente, isso é um grande mito e eu acho que é em virtude disso que as pessoas não procuram mais esse serviço. O testamento, além de questões patrimoniais, você pode deixar questões extra-patrimoniais, então questões sem valor. Então, por exemplo, muito mais do que você deixar uma casa de praia, valores, etc., você pode deixar questões simbólicas. Você pode deixar um vestido de noiva para sua neta, você pode ir na linha do que a gente chama de testamento ético, você pode deixar pedidos, conselhos, por exemplo, para que irmãos se perdoem. Você pode deixar também na linha de um testamento digital. Quem você gostaria que desse continuidade nas suas redes sociais? Porque a gente caminha aí num futuro bem próximo, nossos filhos, nossos netos falarão apenas de questões virtuais e digitais. Então, nada impede que num testamento você deixe sua senha e deixe pessoas que você gostaria que continuassem alimentando as suas redes sociais. Então, é um grande mito achar que quem faz testamento é só quem possui bastante patrimônio. Bem interessante, vai além da questão financeira, não é, doutora? A gente está conversando com a Caroline Sigolini, advogada, e eu queria também colocar o seguinte, ampliar um pouco o tema, doutora, para a questão do planejamento patrimonial, porque eu acredito que o testamento ele está dentro deste planejamento patrimonial, né? Que é difícil as pessoas conversarem, mas infelizmente durante a pandemia é um assunto que vem sendo mais tratado. Como é que a gente pode definir? Eu sei que quando se fala em sucessões é muito complexo, mas a senhora pode dar um exemplo simples, por exemplo, de uma família que tem o marido, a esposa e, sei lá, 2, 3 filhos. Existe uma parte que a lei já define, né? Quando, vamos supor, se eu morrer, eu sou casado, uma parte vai para a minha mulher que fica e para os filhos. E tem uma parte que já é vinculada e outra parte que pode haver o testamento, é assim?
Isso, é muito importante a gente dividir o que a gente chama de parte disponível e parte legítima. Aquelas pessoas que possuem os herdeiros legítimos, quem são esses herdeiros legítimos é muito importante conceituar. São os nossos ascendentes, então pai, avô, bisavô, os nossos descendentes, filho, neto, bisneto e o nosso cônjuge ou companheiro. Quando a gente possui na nossa família alguma pessoa dentro desses grupos, eu só posso dispor de 50% do meu patrimônio, que é o que a gente chama de parte disponível. Então, em havendo herdeiros necessários, que são aqueles que a lei garante, que a lei protege, você pode dispor apenas de 50%. Agora, eu sou uma pessoa que não tenho ascendente, não tenho descendente, não tenho cônjuge, não tenho companheiro, eu posso dispor livremente de todo o meu patrimônio. Uma coisa que é super importante falar e as pessoas confundem bastante eu sou obrigado a deixar os meus bens para os meus filhos? Bem, você não é obrigado. Você pode usar, gozar e fruir de tudo que você conquistou na sua vida em vida. Você não precisa se privar do uso para deixar o seu patrimônio para alguém. É claro que você vindo a falecer, existindo alguns desses herdeiros necessários e existindo a vontade de fazer o testamento ou mesmo de fazer uma doação, é preciso, sim, respeitar a parte legítima dos seus herdeiros necessários, que é os 50%. E nesse exemplo que eu dei, doutora, eu, uma esposa e 2 filhos. Então, vamos supor que eu tenho uma casa, tenho carro e tenho R$100 mil guardados. Como é que é essa divisão? O que eu posso testar e o que eu não posso testar? Fazer o testamento. Na verdade, assim, tendo herdeiros necessários, vamos supor, você tem uma casa que vale R$100 mil, um carro que vale R$100 mil, você tem um patrimônio, então, de R$200 mil. R$100 mil você precisa deixar garantido para os seus herdeiros, que esse valor será dos seus herdeiros automaticamente com a sua morte. Se você, porventura, tiver interesse e necessidade de contemplar outra pessoa, por exemplo, eu tenho interesse em contemplar um amigo ou mesmo um irmão. O irmão, ele não é um herdeiro necessário. Então, se você possui esposa e filhos, o seu irmão nunca vai herdar nada. Ah, mas eu gostaria de deixar uma parcela de alguma coisa para o meu irmão. Então, desses R$200 mil, desse exemplo hipotético que citei, R$100 mil você precisa deixar intocável para sua esposa e para seus filhos, e eu posso, por exemplo, pegar esses R$100 mil e deixar para o meu irmão em testamento. Assim como nesses R$100 mil, esse 50% da parte disponível, não impede que eu que eu beneficie um filho em detrimento do outro. Isso também é uma pergunta bastante comum. Eu posso beneficiar um filho em detrimento do outro? Pode. E é comum que você tenha certas afinidades a mais com um filho do que com o outro. Então, desde que eu garanta a parte disponível, a parte legítima para os meus herdeiros, nada impede que nos outros 50% eu beneficie também um herdeiro necessário. Então, é importante deixar isso bem claro. É uma matemática. Você junta em valores do que você possui, faz uma divisão, 50% eu preciso deixar para essas pessoas, 50% eu faço aquilo que eu bem entender. E é claro, se eu não fizer testamento, não fizer nenhum tipo de planejamento, automaticamente 100% do patrimônio, então esses R$200 mil do exemplo, iriam para todos os herdeiros, para a mãe, para sua esposa e para os seus filhos. Certo. E, doutora, esse testamento, ele é feito no sigilo ou existe em alguma ocasião em que a pessoa precisa expressar a sua vontade, que está, inclusive, dentro desse testamento, para os familiares e amigos? Como que fica esse aspecto? Então, na verdade, você não precisa da publicidade nenhuma. E é importante destacar que entre os testamentos, entre os tipos de testamentos, 2 são os mais utilizados. Então, tem o testamento particular, que é aquele que você faz na sua casa, através de uma forma manual ou digitado no seu computador, na presença de 3 testemunhas.
você obrigatoriamente precisa ter 3 testemunhas que não sejam parentes. Isso é muito importante. As suas testemunhas não podem ser seus parentes. Na forma particular, que é aquela que você faz em casa, necessariamente é interessante que, além das testemunhas, você eleja uma pessoa, o que a gente chama na lei de testamenteiro, que você eleja uma pessoa da sua inteira confiança para falar que existe um documento que você fez, deixando os seus bens para determinadas pessoas em X lugar. Então, está num cofre, a senha do cofre é X. Isso é muito importante para que a pessoa possa garantir que esse testamento virá à tona quando da sua morte. Em um segundo tipo de testamento, que é o testamento mais utilizado e que traz uma maior segurança jurídica, é o testamento público, que é aquele testamento que você vai num cartório de notas da sua preferência, com um tabelião de notas que é da sua inteira confiança, só que ao invés de 3 testemunhas, na presença de 2 testemunhas. A grande diferença é que no testamento público você paga as custas do tabelionato. Em São Paulo gira em torno de R$ 1.500 a R$ 1.700. Só que a grande diferença, e aí falando muito da segurança jurídica, quando você falece, obrigatoriamente você precisa realizar um inventário dos seus bens, porque nenhuma transmissão do que era seu vai ser automática para os seus herdeiros. Então, precisa acontecer a abertura do inventário. Um dos documentos obrigatórios para a abertura de inventário é uma certidão de existência ou inexistência de testamento. Então, quando você faz um testamento público, esse documento vai para o Colégio Notarial do Brasil, é um documento que vai ganhar publicidade após a sua morte. Então, não se torna, apesar de ser testamento público, não é um documento público, ele se torna público depois da sua morte. Mas é uma das formas mais aconselháveis a se fazer, porque garante uma segurança jurídica muito maior para o autor da herança. Estamos conversando com Caroline Sigolini, advogada especialista em direito de família e sucessões, e falando sobre a ampliação, o aumento do número de pedidos de testamento durante a pandemia. Doutora, o que dizer para as pessoas que pensam, como é que eu vou conversar com meus irmãos, com os meus familiares sobre isso nesse momento, né? É um pouco difícil, procura um outro profissional ou o próprio advogado? Na verdade, o advogado, ele não é uma figura obrigatória para quando você decide fazer um testamento. Mas por que é altamente recomendável? Porque nós, pessoas leigas, enfim, não tem pleno conhecimento de tudo que você pode colocar ou se atentar quando você elabora o testamento, a fim de garantir que ele vai valer depois da sua morte. Então, você tem que tomar muito cuidado, porque é um documento extremamente formal, e quando você não atende os requisitos, e aí a importância do advogado, o seu testamento pode ser invalidado e a sua vontade, então, não será concretizada. Muito se fala em como abordar as pessoas, porque existe um certo preconceito, e aí, quando você aborda um familiar, parece que você está de olho na herança dele, quando, na verdade, não é bem isso. É importante deixar claro que falar sobre testamento não é falar sobre a morte. E mesmo que se fosse, falar sobre a morte não é algo necessariamente ruim, mas é falar sobre planejamento patrimonial. O melhor argumento para que alguém realize um testamento é deixar claro que essa é a única forma de assegurar que a sua vontade seja cumprida para depois do seu falecimento. Porque, às vezes, você pode até ter vontade de expressar verbalmente para sua família: olha, eu gostaria que a minha casa de praia ficasse com o fulano, com o Beltrano, mas tudo verbalmente. Isso não tem nenhum peso jurídico. É claro que muitas famílias, e aí em comum acordo e levando toda a questão sentimental e simbólica do pedido do autor da herança, pode atender o pedido. Mas não são raras as brigas que a gente se depara no judiciário, que levam anos
e aí uma discussão de quem fica com qual bem, e aí precisa vender para dividir o valor. É cumprir essa como ela é. Muito bem, estamos falando com a Caroline Sigolini, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões, falando para a gente sobre o aumento dos pedidos de testamento, né? E ampliando um pouco sobre o planejamento patrimonial. O que a senhora pode trazer de exemplo, doutora, de pessoas que fizeram esse planejamento, esse testamento, e pessoas que não fizeram? Que tipo de problemas essas pessoas podem enfrentar? A senhora já falou um pouquinho antes, mas eu sei que, por exemplo, você pode, se você tem um imóvel, você pode, enfim, fazendo uma doação para o filho em vida, você pode ir transferindo ele e até de uma forma legal gastar menos imposto. Então, eu queria que a senhora desse alguns exemplos da importância de um testamento. Exatamente. A grande diferença, tanto o testamento quanto a doação, são claros exemplos de planejamento sucessório e planejamento patrimonial. A grande diferença, e aí a título de exemplo, vamos supor que eu tenha 3 filhos e tenha 3 casas de igual valor. Eu posso doar essas 3 casas, uma casa para cada filho, com reserva de usufruto, porque eu também não posso doar tudo em vida e ficar sem patrimônio nenhum, sob pena da doação ser inoficiosa. Então, eu posso doar com reserva de usufruto, que nada mais é do que, olha, eu dou, mas essa doação só terá validade para depois de minha morte. Enquanto vivo eu estiver, eu continuo usando, gozando e dispondo do bem. A grande diferença é que quando você faz a doação em vida, você realiza esse ato jurídico num cartório de notas, você já paga o imposto de transmissão, então não há necessidade de você ingressar com um inventário, por exemplo, porque a transmissão ela já ocorreu. A grande diferença do testamento é que, em havendo testamento, a transmissão é depois da sua morte, ao contrário da doação, que a transmissão é em vida. Então, os custos necessariamente aumentam, porque você vai precisar de advogado, você vai precisar ingressar com o inventário, talvez desburocratizar algumas questões. Então, a doação hoje não deixa de ser uma forma de planejamento sucessório bastante interessante, mesmo para quem tem poucos bens. É uma forma, tem um apartamento só, tem um filho, uma esposa, enfim, eu posso fazer a doação para eles em vida, e aí, de novo, consultando um advogado para que haja garantia de negócio jurídico seguro. Isso, com certeza, reduz muito os seus custos e a celeridade dessa transmissão. Muito bem, conversamos com Caroline Sigolini, advogada especialista em Direito de Família e Sucessões. Obrigado pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar com vocês.